Olá, gente querida, gente bonita, sou a pastora Mônica Terrigno. Estamos iniciando mais um programa de hoje. E o programa hoje, Gente da Gente, traz uma celebridade, vamos dizer assim. Um homem que, ao mesmo tempo em que vamos relatar sobre a sua história, uma história muito marcante, eu digo marcante, por isso a questão dele ser uma celebridade, porque ele ficou muito destacado nessa nova história. Mas eu não posso adentrar ainda muita coisa não, porque antes de eu falar sobre ele, você precisa descobrir realmente de quem eu estou falando, mas isso não é comigo, isso é com o meu amigo agora. Então, traz para mim quem seria o nosso personagem de hoje. Eu sou um dos filhos de um dos patriarcas da fé. Meu pai recebeu uma promessa que veio do pai dele, que seria pai de muitas nações. Eu tenho um irmão gêmeo. Minha família servia a Deus o tempo inteiro e era lindo de ver. Mas meu irmão era daqueles que se vangloriava por ter a bênção da primogenitura. Mas certo dia, eu estava preparando um almoço, um prato de lentilhas. E meu irmão chegou para mim querendo aquela comida. Eu não sou bobo. Eu falei, eu te dou, mas me dá a bênção da primogenitura, porque eu havia recebido uma promessa de Deus que ela seria minha. A primogenitura é uma bênção que faz com que tudo esteja na mão daquele filho. A autoridade, o poder, os bens. E eu não podia abrir mão desta promessa. Meu irmão, Esaú, aceitou. E eu tomei para mim a bênção da primogenitura. Prazer, eu sou Jacó. Bom, o nosso personagem, eu falei celebridade, falei que era um destaque, no Antigo Testamento, e de fato é mesmo, porque muita coisa temos que aprender com esse homem chamado Jacó. Mas aí você pode estar se questionando desde já, mas aprender de que maneira? Porque esse homem foi um enganador. Pois é, mas é um aprendizado, não é verdade? Porque podemos tirar isso como experiências para as nossas vidas, experiência para as nossas famílias, de maneira que tudo aquilo em que Jacó viveu, tudo aquilo em que Jacó ele praticou, a influência da sua mãe Rebeca, a influência do seu próprio erro, porque era um homem errante, era um homem que vivia ali com espírito de engano, ou seja, aquilo tudo aconteceu dentro de casa. Talvez você pode nesse momento falar, puxa, estou me identificando com tudo isso porque eu já vivi tempos assim, pastora. É como de fato, eu também já tive experiências, de ouvir, de ver, de ter um convívio e saber como é que seria essa situação entre mãe, pai, filhos, irmãos, porque nós temos uma família, a família de Rebeca, de Isaac, os irmãos Jacó e Esaú, e foi exatamente algo muito forte que foi vivido no meio dessa família, uma experiência muito forte em que eles vivenciaram. Por quê? Por que causa? Porque a mentira, o erro, estava reinando ali naquela família. Uma mãe que amava mais um filho e desprezava o outro, um pai que tinha mais amor a Esaú, a mãe Rebeca que tinha mais amor a Jacó, quando na verdade estava faltando ali um discernimento espiritual, uma maturidade espiritual. Estava faltando ali, algo chamado sabedoria. A Bíblia chega a dizer que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a Rebeca faltava sabedoria dela poder trazer ali um alimento para a família, poder trazer ali, um exemplo para Jacó, o seu filho. E Jacó continuou enganando, Jacó continuou vivendo daquela forma escrachadamente, ali enganosa, de maneira tal que aquela mãe corroborava, ela colaborava com o engano daquele homem, ela colaborava com o engano do seu próprio filho. Às vezes estamos tendo casos assim nas famílias, de situações que o irmão encobre o pecado do outro irmão. Às vezes a mãe encobre o erro de um filho e é incapaz de chamar a atenção desse filho. É incapaz de chegar diante dele e falar, filho, senta aqui, deixa a mãe te instruir um pouquinho. Você está fazendo errado, meu filho.
não é por aqui. Olha, eu e seu pai estamos dando um duro, né? Estamos ali levando o sustento para dentro de casa, trazendo o sustento para dentro da nossa casa, quando na verdade a gente vê situações não muito, né, favoráveis. Situações que não estão sendo favoráveis, talvez, para toda a família, porque se um cai é como o efeito dominó, caem todos. Todos acabam caindo também, caindo nesse mesmo pecado, nesse mesmo engano, nesse mesmo erro. E tudo isso por conta de uma primogenitura que era tão somente alcançada e já era algo, né, alcançado pelo próprio Esaú. E Esaú também desconsiderando aquela primogenitura, desconsiderando tudo isso, ele vende, né, a sua primogenitura para Jacó. E Jacó, por sua vez, né, engana o seu próprio pai, engana ali a Isaac, quando na verdade a mãe estabeleceu ali, vamos dizer que um fluxo muito intensivo, muito grande de algo chamado erro, mentira. E aquilo ali foi sendo levado adiante. Tem erros e tem enganos que não podem mais ser levados adiante, porque existe o acerto de contas, existe o tempo do acerto de contas e a conta ela precisa fechar. E essa conta não fechava no meio da família de Isaac, Rebeca, Jacó e Esaú. Não fechava. Não tenho como falar de Jacó se eu não abordar aqui a vida também, né, de toda a família, porque é uma coisa muito forte. O que Jacó ele enfrentou, o que ele fez, a maneira como ele procedeu, a forma como ele agiu com relação à sua família, é algo que chama, né, e nos chama muita atenção, porque ainda nos dias de hoje, se nós pararmos para observar, nós vamos ver que existem famílias ainda vivendo assim, aonde a mãe, ela influencia o engano e o erro de um filho, encobre muitas coisas, ou seja, nós vamos chegar, né, a mais adiante, porque eu vou estar abrindo a palavra, a Bíblia Sagrada, e a gente vai falar um pouco mais sobre isto. Mas agora eu quero chamar a um break e daqui a pouquinho estamos de volta. Até já! Bom, de volta ao nosso programa Gente da Gente. Hoje estamos abordando um dos personagens da Bíblia Sagrada. Para você que está chegando aí agora, estou falando sobre Jacó. Algo que realmente tem, né? A gente tem muito que aprender com esse nome Jacó, mas para aprender com engano, aprender com os erros das pessoas, para que você também não venha cair neste mesmo erro, porque essa família tinha tudo para dar certo. Era uma família, né, naturalmente, uma família normal, ou seja, o Jacó, filho de Isaac com Rebeca, seu irmão Esaú, era uma família normal. Pois a Bíblia relata, e eu quero abordar exatamente esse ponto-chave aqui, né? Exatamente sobre o erro em que Jacó cometeu. A começar, né, de alguma maneira, influenciado por sua mãe, a mãe apoiando, Rebeca apoiou o erro do seu filho Jacó e de alguma forma também acabou meio que compactuando, porque Jacó engana o seu próprio pai. E Isaac sendo enganado por Jacó, já velho, de idade, já não tinha ali uma visão, já, né, aquela visão de uma pessoa mais jovem, ele já estava passado de dias, de idade. A Bíblia relata que esse homem ele deixa a desejar nessa parte. E assim também existe dentro de muitas famílias. É sobre isso que eu estou falando, abordando aqui agora. Talvez mães que, ao invés de influenciar os seus filhos de forma positiva, adequada, boa, capaz, justa, idônea, honesta, talvez estão ali de alguma forma influenciando de forma negativa. Isso é muito, né? É muito escândalo para uma família, porque todos ali acabam sofrendo, é como um efeito dominó. Observamos que Jacó, ele enganou a Isaac, seu pai, ao mesmo tempo mancomunado com sua mãe Rebeca, porque ela realmente adotou tudo isso, ela compactou com o erro do seu filho e foi levando isso adiante.
Sabe o que eu percebo? Falta de sabedoria, falta de discernimento. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa. A única coisa que, né, realmente ela deixa a desejar é nessa parte, porque ela poderia ter sentado com Jacó e falado: não, Jacó, seu pai não merece isso. Não, Jacó, o Isaac não merece passar por isso. Não tem como fazer isso. E seu irmão, ele tem a primogenitura. Ou seja, Jacó engana o irmão, engana seu pai. E olha o que eu tiro com tudo isso: falta de discernimento. Eu quero compartilhar uma palavra com vocês agora. Ela está aqui em Gênesis 25 e o versículo é o versículo de número 30. Olha o que diz aqui. E disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. E por isso a Bíblia relata que se chamou Edom. Edom significa no hebraico vermelho, ou seja, tudo ali foi preparado. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer, para que me servirá a primogenitura? Esaú aqui não tinha sabedoria, Esaú aqui estava faltando discernimento, ele tinha primogenitura, ele tinha a bênção ali de seu pai, ele era o primeiro filho, né, de Isaac e Rebeca. E ele então, querendo, né, de alguma forma, né, se deixou ser ludibriado, convencido, né? O próprio irmão convenceu ele a vender a sua primogenitura, e Jacó, ele então faz essa barganha. Ele diz assim, ó: e disse Esaú, 32, eis que estou a ponto de morrer, para que me serve a primogenitura? Ele despreza a bênção. 33, então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado de lentilhas. E ele comeu e bebeu e levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Sabe o que a gente aprende aqui? Porque nesse exato momento em que o Jacó, ele toma aquela bênção, aquela primogenitura para ele, para si mesmo, e Esaú a vende, né, para Jacó, eles fazem aquela troca. Bom, então você me entrega, né, a sua primogenitura e você fica então com, né, com o meu guisado. Ou seja, o que a gente percebe aqui? A falta, né, de caráter. A falta de caráter é revelada aqui nesse momento. O caráter que não havia na vida de Jacó. E talvez não haja esse caráter na sua vida também, você que me assiste aí agora. Queridos, o engano ele não pode prevalecer em nenhuma família. Ele não pode prevalecer na vida de ninguém. Porque uma pessoa que vive debaixo do engano, ela não prospera. Horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Ou seja, quantas são as pessoas que estão passando por essa dificuldade hoje em meio às famílias? Talvez você está aí do outro lado, vivendo essa mesma questão. Pastora, o meu próprio irmão, ele me enganou. Ele acabou se deitando com a minha esposa. Existe isso? Existe. Talvez a mãe, que ela é influenciada por alguma coisa ruim, diabólica, ela então se, né, macumuna ali com a própria filha para enganar o seu próprio marido, né, o seu paizinho. E você está se deixando levar por tudo isso, mas eu chamo a sua atenção de que há uma necessidade em meio às famílias de buscar aquilo que é verdadeiro, justo, leal, aquilo que é de Deus. A Bíblia diz que aquele que é de Deus o maligno não toca. Quando uma pessoa ela está presa ao engano, ela está presa ao erro. E se ela está presa ao erro, ela também está presa a tudo aquilo que é do inimigo, do diabo. Tudo aquilo que é do adversário, e você precisa se desprender de tudo isso. Talvez você esteja, né, perguntando, mas como é que eu faço para me desprender de tudo isso? Como é que eu faço? Faça como Davi, confesse os seus pecados, chegue-se diante do Senhor, peça ao Senhor: Senhor, perdoa os meus pecados, as minhas iniquidades, apaga as minhas transgressões. E a Bíblia relata que aquele que confessa o seu pecado e os deixa, alcançará misericórdia, porque essa misericórdia ela dura para sempre, ela se renova a cada manhã.
Ela não tem fim, queridos. Então se aproxime diante de Deus agora. Não deixe que o engano, a mentira, o erro, a iniquidade, não deixe que o escândalo, ele cresça ou apareça na sua vida, na sua família. Não permita isso. Nós vamos chamar agora um VT porque é necessário que você procure também entender como seria o Jacó nos dias atuais, nos dias de hoje. Vamos até lá. Eu tive a sorte de nascer numa família que teve mais um filho e era uma parceria gigante, eu e meu irmão. Meus pais sempre perto, próximos, ajudando e nos ensinando cada passo. A gente cresceu. Meu pai não tinha muitos bens não, mas ele tinha uma poupança, uma grana que ele juntou a vida inteira e ele daria para o meu irmão. Porque meu irmão era o primeiro filho, era o mais velho, então ele tinha o direito. Meu pai tinha isso na cabeça e foi. A questão é que um dia meu irmão chegou para mim e falou assim: aí, me empresta seu carro aí para eu resolver umas coisas. Eu falei assim: ah, você precisa? Não, eu preciso muito, porque eu tô sem carro, tem que resolver isso, que é questão de vida ou morte. Eu falei assim: então tá bom. Você pega, mas você me dá a tua caixinha de herança. E ele falou assim: ó, não sei quanto é que meu pai está arrecadando, então pode ter só R$10, pode ter R$1.000, isso, e o que o carro vai me ajudar a fazer não vai ser muito maior do que isso. Então eu troco sem problema algum. E ele fez. Eu ganhei a caixinha, eu ganhei a herança. Prazer, eu sou Jacó nos dias de hoje. Bom, então vocês puderam observar como seria o Jacó nos dias atuais, nos dias de hoje. Bom, que isso sirva de experiência. Engano não pode reinar, não pode brotar na sua vida. Aliás, a nossa vida tem que ser uma vida, né, com Cristo Jesus, nosso Salvador. Jesus Cristo é o Senhor e o nosso Senhor Jesus, ele está atrelado à verdade, à veracidade, à fidelidade, à bondade, à compaixão, à salvação, à submissão, a tudo aquilo que é verdadeiro, justo, honesto, de boa fama, amável. Ou seja, pegue tudo isso para si, tome tudo isso para a tua vida. Não faça barganha com mais nada, não. Não troque, mas não troque. Não faça como Esaú, que trocou a bênção da primogenitura por um prato de lentilha. Não faça barganha com nada daquilo que Deus deu a você. Continue sendo simples como pomba, mas seja prudente como serpente. E Deus vai fazer você e vai fazer de você um homem muito feliz, muito mais feliz do que tudo aquilo que você já tem se tornado e tem sido na sua vida. Bom, nós vamos ficando por aqui e até a nossa próxima programação. Forte abraço, que Deus te abençoe. Tchau, tchau.